Vamos lá. Então, semana passada a gente começou sobre a terceira vocação, né? Que é a terceira área da vocação, que é sobre cuidar da família. Vocação é, igual eu falei, dividir em 5 áreas e a terceira é cuidar da família. Então, um resumo dela, eu falei a família, é a primeira missão sua. Estou falando um resumo porque é importante que é a emenda daquilo que eu vou dizer hoje. Então é importante saber relembrar aquilo que a gente disse semana passada. Família é a primeira missão sua. Então, se você tem um chamado que é apostólico, de evangelizar, de salvar almas, saiba que primeiramente você tem a missão de ser instrumento de salvação na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Então essa daí é a primeira missão nossa, certo? Aí a segunda coisa que eu falei é o discernimento de estado de vida. Então tem o celibatário ou você ter a vocação ao matrimônio. Então são as únicas duas. Então a gente tem a vocação aqui ao matrimônio, certo? Falei dos princípios básicos do matrimônio, que é aquilo que a gente precisa saber para casar. Ou você que é casado hoje, aquilo que você precisa saber para continuar casado e continuar casado de uma forma boa, né? Ser um casal no começo bom, mas depois ser um casal santo, assim. Então você tem que saber os princípios básicos. Quais são? Você tem uma nova família, né? Que quer dizer, você vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir ao seu esposo e a sua esposa e criar os filhos e gerar os filhos. Então você parar com a dependência de pai e mãe. Falo pai e mãe, mas às vezes tio, tia, avô, vó e tudo mais, tá? Segunda coisa que eu falei que é um princípio básico aí é o caráter que é unitivo, né? Então isso daqui vai ser importante para hoje. Caráter que é unitivo, tá? Vocês lembram o que é esse caráter aí? Que um é responsável pela salvação do outro, que vocês são uma só carne, então vocês têm que se amar mais que vocês amam seus filhos. Essa é uma luta em principal para a mãe. Então falei isso tudo, não vou enrolar de novo. Mas esse é o caráter que é unitivo. E o procriativo, que Deus ele quer que a gente seja um casal também para gerar filhos, para educar eles para o céu, então para habitar o céu. Então para você evitar os filhos, que é a última coisa que eu coloquei aqui, você precisa ter uma causa justa para tentar evitar os filhos. A causa justa é subjetiva, igual eu falei, vocês e sua esposa, você e seu esposo têm que ter uma intimidade com Deus ali para saber, será que esse problema nosso é uma causa justa de verdade? Ou será que não é uma preguiça nossa, a gente tá com medo porque não tem dinheiro? Dinheiro, igual eu falei, não é uma causa justa, tá? Porque Deus, se você tem fé em Deus, Ele te providencia. Uma causa justa às vezes é uma doença, alguma outra coisa, enfim. Mas é muito subjetivo do casal, então não vou falar a vocês, não, isso é uma causa justa, isso não é, isso não é. É vocês sentarem junto, rezar e diante de Deus ver se é uma causa justa, você está aí evitando por um período aí de ter filhos, tá? E eu falava, o método Billings, as pessoas elas usam hoje pela causa contrária, né, de você evitar, e o certo é você usar para você ter os filhos, né? Então eu falava disso. Falei da educação dos filhos, falei as 4 coisas da educação dos filhos, né? Primeira coisa, você tem que ter a proteção e segurança, eles têm que sentir que ele tem a proteção e segurança e esse amor dos pais. Primeira coisa, o bebezinho ele tem que sentir isso, né? Segunda coisa, eu falei, você ensinar as virtudes. Ensinar as virtudes é o exemplo. Ele tá vendo a ação sua no dia a dia. Então ele vê como que o pai e a mãe agem, tem referências, né? Então o pai e a mãe, nossa, ele age assim, ele dá esmola, faz uma penitência, faz um jejum, ele reza, faz vigília. Meu pai, nossa, meu pai e minha mãe, top, cara. É isso daí que eu quero ser. Então isso daí, você ensinar as virtudes. A terceira coisa que eu coloquei é você ensinar as matérias que são importantes para a vida dele daí. Ele vai ter que viver em sociedade, vai ter que aprender algumas coisas que vão ser importantes para ele viver em sociedade, para ter um trabalho, para a escola, não sei, para os filhos que vão aí e tal. Então ele tem que aprender umas matérias básicas para saber viver em sociedade. Vou dar um exemplo. História, filosofia, são matérias que vai ensinar ele a pensar a vida dele e saber o que ele vai fazer da vida dele. Então algumas matérias que você vai ter que passar para eles. A quarta coisa
você dirigir seu filho na vocação dele. Foi o vídeo que eu coloquei esses dias, não preciso nem falar que é mais ou menos aquilo lá que você tem que fazer. Né? Deixar ele livre aí e tal, para ir descobrindo e expandir o imaginário dele. Tá? Então essa daqui foi um pouco da semana passada. Então,